Vamos dar início agora ao estudo do livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Nós estamos estudando o capítulo 15, a visita materna. Já estamos chegando ao final desse estudo, desse capítulo também, que nos trouxe muitos ensinamentos. Então, vamos começar aqui. Como nós paramos no meio do parágrafo, eu vou ler o parágrafo desde o início, para depois nós pegarmos a continuação do estudo. O parágrafo que nós iniciamos diz assim: ó filho, não ignora as instruções, lá já nas últimas folhas. Ó filho, não ignora as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. Não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção desta reaproximação. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois, reajustando o coração. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos, porque ele estava ali em lamentação, não é? Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te um trono, qual se foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude, presentemente, não se coaduna, quer dizer, não se combina. Opa, esqueci de desligar o telefone aqui. Um momentinho, gente. Tá difícil. Pronto, já desliguei. Não se coaduna. Nossa, eu desliguei o telefone continua tocando, mesmo desligado. Tá bom, já foi. Nossa, tá desligado, gente. Ele continua. Eu desliguei. Não se coaduna, não se combina com as novas lições da vida. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, filho meu, é indispensável atender antes de tudo ao Senhor. E é aqui que nós começamos a aula de hoje, né? Aí ela diz assim: não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. Nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que derramamos. Tá bem parecido lá com a mulher hemorroíça, né? Ela não ficou sofrendo, chorando. Ela seguiu em frente, resignada. E aqui o André não está resignado, não é? Aí diz: não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros, nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelo pranto que vertemos, quer dizer, derramamos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece o Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Então, nós temos que reparar que, seja como prova ou expiação, o sofrimento é sinal inequívoco das imperfeições do espírito. Não é? Então, seja como prova ou expiação, o sofrimento é um processo reeducativo. E se nós precisamos nos reeducar, é porque somos imperfeitos. Uma coisa, não é? Um aluno muito bem colocado,
ele não precisa de processo reeducativo. Só aquele que não se educou, né? Então, é um sinal, a dor e o sofrimento é um sinal inequívoco das imperfeições, que enquanto na matéria, tem na dor a possibilidade de libertar-se das impurezas que marcaram seu perispírito, de desequilíbrios decorrentes de suas imprudências pretéritas, de suas más escolhas e tendências. Então, quando nós fazemos escolhas equivocadas, nós acumulamos problemas. E será através dessa dor, através do sofrimento, que nós iremos o quê? Corrigindo, né? Esses desequilíbrios, que, dependendo da situação, marca o nosso perispírito. Então, nós precisamos ir buscando, fazendo essa correção. Também na erraticidade é quando o espírito desencarna e está aguardando uma nova reencarnação, principalmente provacional. Também na erraticidade, a dor das torturas morais, do arrependimento e do estado de desarmonia íntima promovem no espírito as reflexões e decisões de corrigir-se e reparar as oportunidades perdidas. Então, o espírito, quando está desencarnado, ele faz também as mesmas reflexões que nós fazemos. Se arrepende, vê aquilo que ele precisa corrigir, toma decisões buscando melhorar-se. É uma continuidade. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui, eles fazem também no plano espiritual. E o melhor será até que a gente faça aqui. Porque quanto mais a gente fizer aqui, menos a gente terá que fazer do plano espiritual, né? Então, mesmo Jesus, o que Jesus falou? Ele disse, procura reajustar-se com o adversário enquanto estás a caminho. Então, que a gente aproveite essas oportunidades para buscar a nossa correção. Porque aí, chegando ao plano espiritual, teremos menos coisas a resolver. Porque tem gente que diz assim, tô velho demais, deixa para lá, na próxima. Não, o espírito não tem essa ideia de ficar velho. É a mesma coisa. Ontem eu estava vendo uma pessoa que com 70 anos, parece, decidiu fazer uma faculdade. Eu vi até no Facebook um negócio assim. Aí tem gente que vai dizer, para quê? Já está idoso? Nada, não existe isso. Não existe isso. O espírito não é idoso. Né? Se ele tiver a oportunidade de estudar, aprender alguma coisa a mais aqui, tudo é lucro. Tudo é lucro, né? Então, fazendo isso aqui enquanto estamos a caminho, como os espíritos fazem no plano espiritual, eles estão possibilitando mudança de frequência mental. Quando a gente começa a fazer essas reflexões, começa a se corrigir, é aquele estudo que nós fizemos do pensamento e sintonia. A gente começa a mudar a nossa frequência mental. E aí a gente começa a encontrar outros que estão num nível superior. E aí você, vai crescendo e vai mudando o seu padrão vibratório, né? São essas as portas de luz que transformam o espírito e lhe dão passagem para esferas e mundos superiores. Então, conforme a gente vai buscando melhorar, crescer, evoluir, aprender, fazer todo esse esforço que na aula anterior nós aprendemos, nós vimos, portas vão se abrindo. E a gente vai atravessando essas portas. E vai passando para um outro estágio. A gente não está estudando a escala espírita, a gente vai, subindo na escala espírita, né? Vamos abrir aí o Evangelho no capítulo 5, item 10. Capítulo 5, item 10. Nós estávamos falando até agora sobre de que maneira nós vamos aprender a ser filhos do Senhor, né? Fazendo essas
transformações. E nós vamos aprender a ser melhores filhos do Senhor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 10. Bem-aventurados os aflitos. E o item 10 diz assim: os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada dos mundos ditosos. Lembra que na escala espírita, estudando a escala espírita, nós vimos lá, espíritos benévolos, espíritos sábios, espíritos de sabedoria, ainda tem que reencarnar, porque eles ainda têm prova a cumprir. Então, eles ainda não conquistaram os mundos ditosos, porque eles ainda têm coisinhas para resolver, né? São como os passageiros de um navio, onde há pestosos, quer dizer, pessoas doentes com peste, aos quais se veda o acesso à cidade, aqui à porta. Olha a pandemia aí. Quem está doente tem que ficar, né, incomunicável para não contaminar os outros, até que se hajam expurgado, até que a doença tenha sido eliminada. Mediante as diversas existências corpóreas, então, mediante as várias reencarnações, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Olha a história da mulher adúltera, da mulher hemorroíça, quando bem suportadas, com resignação. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. Então, o sofrimento, se bem suportado, vai apagando as faltas e purificando o espírito. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. As provações, tá? Então, as nossas provações, as nossas dores, são o remédio que limpa as chagas, as feridas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar. Aí vem a questão da humildade. Porque só reconhece quem é humilde, né? Quem é humilde e não se acha assim, meu Deus, uma vítima. Então, aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar. Ele tem que ser humilde para reconhecer isso. E deve regozijar-se à ideia de sua próxima cura. E deve ficar feliz. Porque se eu muito estou sofrendo agora, é porque eu estou em tratamento. Ora, ao final do tratamento vem a cura. Dele depende, pela resignação, olha aí, ó, uma das virtudes da mulher hemorroíça. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, que é a rebeldia, visto que, do contrário, terá que recomeçar. Então, mais o ensinamento para completar o que nós tivemos na aula passada das parábolas. Vamos continuar aqui no livro do André Luiz. Depois de longa pausa, em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu, né, de forma vigorosa. Se é possível aproveitar estes minutos, não é? Se é possível aproveitar estes minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Ela quer dizer, nós temos tanto pouco tempo, meu filho, para ficarmos juntos. Por quê pouco tempo? Porque ela estava numa situação melhor que ele. E ela não podia ficar ali muito tempo. Porque ela estava, no nível acima dele.
Então ela desceu, fazer aquela visitinha, mas ela não podia ficar muito tempo. Então ela dizia, poxa, tão pouco tempo temos para conversar e vamos ficar perdendo tempo com lamentações? Aí daqui, ó. Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Porque a atitude mental que ele estava era a atitude mental de um doente. E ela disse para ele, modifica a atitude mental. Porque uma pessoa que está sempre com aquela atitude mental, né, negativa, parece que ela carrega aquela nuvem preta na cabeça, essa pessoa só tende a ficar cada vez pior. Porque tudo, como diz o outro, ó, tá tudo aqui, ó. Tá tudo na nossa mente. Então a gente precisa modificar nossa atitude mental. E é o que ela fala para ele. Conforta-me tua confiança em meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora com um grande e sagrado amor divino. Ela está querendo dizer para ele, meu filho, eu já fiz conquistas. Se eu ficar aqui naquele, ó dor, ó azar, ó dor, ó azar junto com você, eu vou perder, eu vou cair. Nem por você eu posso fazer isso. Por ninguém a gente pode fazer isso. Ah, eu amo tanto meu filho que eu aceito mergulhar na lama com ele. Não! Você é responsável por você. Nós somos responsáveis por nós. Nós podemos ajudar até um limite. Lembra do Emmanuel naquela mensagem maravilhosa que ele falou? Que ele nos trouxe outro dia, no sábado, nas epístolas, que ele disse assim, ó, tem gente que não dá para fazer muita coisa. Tem uns casos que é bom, você fica em silêncio, ora e deixa que a pessoa sofrer o que tem que sofrer. Porque tem casos que não dá para você interceder. Então, você vai até um certo ponto. A partir dali, você não pode. É assim que os nossos orientadores espirituais fazem. Quando aquele que eles estão orientando faz questão de ir para a vala, para a lama, eles não vão junto, não. Eles vão junto, não. Eles deixam o companheiro ir sozinho e eles vão embora. O dia que o cidadão resolver sair do buraco e chamar por eles, e eles perceberem que ele sinceramente quer sair, eles vão ajudar. Mas está lá no livro dos Espíritos, o Evangelho. Eles não são obrigados a ir lá para o charco junto com a gente, não. Ah, é meu anjo da guarda, tem que me seguir até o inferno. Tem não. Porque ele também está correndo atrás do progresso dele. E nós sabemos que só os espíritos superiores, os que estão no ápice da segunda ordem, são aqueles que reencarnam só por missão. Abaixo deles, todo mundo tem coisinha a fazer, todo mundo tem progresso a conquistar. Então eles não vão, não. E foi o que ela falou aqui, ó. Conforta-me tua confiança e meu carinho. Quer dizer, fico muito feliz, meu filho, com teu carinho. Experimento sublime felicidade em sua ternura filial. Adoro estar com você, acho lindo esse amor que você tem por mim. Tudo sensacional. Mas aí ela bota aqui, ó, mas... uma conjunção adversativa. Mas não posso retroceder. Mas não posso retroceder nas minhas experiências. Nem por você, meu filho. Tá? Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino.
nem pelo filho ela pode retroceder, senão ela estaria indo, cometendo um ato contra a lei do Senhor, que é uma lei de progresso. É uma lei de progresso. Então, fazendo umas reflexões aqui, ao transformar as lamentações e melancolias que denotam enfermidade espiritual, porque tem tem a melancolia normal, né, gente? Que é normal, aquela saudade, isso é normal, mas tem umas que já tendem para o exagero, aí essas são perigosas, podem levar a depressão, né? Então, ao transformar as lamentações e melancolias que denotam enfermidade espiritual decorrente das viciações em que os comportamentos mentais repetitivos estacionam, né, em bom ânimo para o trabalho edificante e o amor fraterno, o espírito eleva a frequência psíquica, que o harmoniza perante o universo. Então, ao transformar as lamentações e melancolias em bom ânimo, é isso que temos que fazer. Transformar as melancolias em bom ânimo, porque melancolia denota, aquela melancolia exagerada denota enfermidade espiritual decorrente das viciações em que os comportamentos mentais repetitivos estacionam. Então, ao transformar as lamentações e melancolias em bom ânimo, para o trabalho edificante e o amor fraterno, o espírito eleva a frequência psíquica, que o harmoniza perante o universo, tornando-o capaz de absorver melhor a verdadeira compreensão de todas as coisas que o rodeiam. Então você, ao harmonizar a melancolia com bom ânimo, você tem uma ideia melhor das coisas. Você consegue perceber melhor o mundo e tudo que te rodeia. Vamos pegar aí o livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 83. Carmen, lê pra gente aí o capítulo 83. Rose, eu tenho que abrir o iPad ainda, vai demorar. Tá, então eu vou pedir para Iraci. Iraci, você pode ler pra gente? Capítulo 83, Aflições. Agora posso, porque adquiri o meu livro, eu não tinha. Tá bom. Agora vamos lá. As aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Pedro 4, versículo 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no interior, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças forneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos, os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes, acaso, que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodes
por parte das criaturas humanas diariamente, antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua severidade e o seu bom ânimo. Aqui ele fala, tudo bem da gente chorar, é como nós falamos ali, né? Ao transformar as lamentações e melancolias em bom ânimo, de vez em quando a gente vai ficar melancólico, de vez em quando a gente vai ter vontade de chorar, isso é normal. Mas a gente não deve se considerar a pior das criaturas, aquela criatura mais infeliz, se o Mestre Jesus, que não tinha culpa de nada, recebeu também ingratidões, não é? É o que ele diz aqui, ó. Supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais porventura, não receba o Senhor ingratidões e apodos, quer dizer, palavras desagradáveis, que às vezes a pessoa diz assim, Jesus, o que o senhor está fazendo que não vê isso? Às vezes a pessoa não fala essas coisas, né? Por parte das criaturas humanas, diariamente, antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Então, que a gente não esqueça, nunca, que nas aflições é preciso não desesperar e sim buscar a companhia de Jesus e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo, né? Dificuldades vão surgir na nossa vida. Afinal, nós vivemos num planeta de provas e expiações, porque somos espíritos imperfeitos. Então, como viver uma vida de luz, de felicidade? Não dá. Que a gente se mantenha firme, como a mulher hemorroísa, trabalhando, sendo perseverante, buscando a nossa cura, sabe? Com bom ânimo, com resignação, que logo a gente vai alcançar o nosso objetivo. E bateu, tá doendo, busca a companhia de Jesus, não é? É o que a mãe de André Luiz está falando para ele. Meu filho, eu não posso ficar chorando aqui junto com você, não. Eu já tenho minhas conquistas, eu não posso correr esse risco. E você faz a mesma coisa. Como diz Senira Pito, levanta-te e anda, naquela obra que ela repete na obra As Palavras do Senhor. Levanta-te e anda, né? E eu trouxe também aqui um livro que vocês não conhecem. Esse livro chama-se Vida e Renovação. Vida e Renovação é de Clayton Levy. E ele tem uma página aqui que tem por título Sem Desanimar. Mas essa página é de Bezerra de Menezes, porque nesse livro ele reúne textos de vários espíritos, de Bezerra de Menezes, de Joaquim de Souza Ribeiro, de alguns espíritos amigos. Então ele tem uma coletânea nessa obra do Dr. Bezerra de Menezes. E esse texto do Dr. Bezerra, que eu trouxe para gente ler, para ler aqui com a gente, chama-se Sem Desanimar. E Dr. Bezerra diz assim: defrontados pelos espículos do caminho. Espículos são espinhos, tá? Defrontados pelos espículos do caminho, os tarefeiros fiéis ao Evangelho muitas vezes sentirão a alma ferida e o coração cansado. Todavia, mesmo entre dores, é necessário prosseguir sem desfalecer, a fim de que o sacrifício de agora faça desabrochar as flores da caridade a serem ofertadas aos sofredores do planeta. O mundo conturbado pelas mentes endurecidas e ignorantes muitas vezes assumirá
a aparência de mar revolto, ameaçando de naufrágio as instituições do bem que seguem quais naus recolhendo os desfalecentes. Além disso, não podemos desconsiderar a ação infeliz dos agrupamentos das sombras, que do além investem contra os trabalhadores de boa vontade, tentando minar-lhe o ânimo. Tudo isso é compreensível. O Espiritismo, porém, restaurando a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, será sempre o farol a guiar os corações e as mentes, clareando os pensamentos e ensejando realizações elevadas. Entre os núcleos espíritas, vem o Evangelho nos dizer da necessidade de nos instruirmos. Então, olha só, entre os núcleos espíritas, vem o Evangelho nos dizer da necessidade de nos instruirmos, mas principalmente de nos unirmos pelo amor sincero, a fim de consolidarmos as bases seguras onde se apoiará o edifício do socorro e do esclarecimento, da instrução e da solidariedade, facultando a todos a oportunidade de se renovarem e progredirem. Por tudo isso é que insistimos em vos dizer que continuemos seguindo sem desanimar. É a palavra do Dr. Bezerra. Que a gente continue seguindo sem desanimar. O mestre Celso, ao seu tempo, no mundo, também experimentou dificuldades e perseguições, obstáculos e problemas. Ainda assim, edificou o amor e do alto da cruz anunciou sua vitória. Recolhemos vossas rogativas silenciosas e vos respondemos, tanto quanto possível, pela inspiração benfazeja. Continuai no trabalho redentor, na certeza de que amigos devotados vos acompanham do alto, sustentando a todos na tarefa de cada dia. Ide e amai, fazei o melhor que puderdes, confiando sempre no bem, porque os resultados pertencem a Deus. Belíssima, né? Essa página do Dr. Bezerra. O nome desse livro é Vida e Renovação. O autor é Clayton, com Y, Clayton Levi. Levi também com Y, tá? Clayton com Y e Levi com Y. Vida e Renovação. Editora Allan Kardec. É belíssimo, tem várias mensagens dos vários, de Dr. Bezerra tem várias mensagens aqui. Aí a gente lê essa mensagem do Dr. Bezerra, né? Como é confortante a palavra do Dr. Bezerra, né? Realmente maravilhoso. Vamos voltar agora ao nosso livro. Último parágrafo. Aquelas palavras benditas, quer dizer, da mãe dele, né, para ele, me despertaram. Ele está falando das palavras que a mãe disse para ele. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno. Que partiu do sentimento materno, né? Deixa eu seguir aqui. Vitalizando-me o coração. Minha mãe me contemplava, altiva, mostrando belo sorriso. Ergui-me respeitoso e beijei-a na fronte, sentindo a mais amorosa e mais bela do que nunca. Sentindo-a mais amorosa e mais bela que nunca. Então, a palavra da mãe dele, realmente, né, quando ela falou para ele, né? Conforta-me tua confiança em meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora, com um grande e sagrado amor divino. Então, aquelas palavras da mãe dele despertaram ele. Foram como aquela impressão de fluidos vigorosos, né? Que partiam do coração dela, vitalizando o coração dele. E ele compreendeu o que ela estava dizendo, né? E percebeu nela aquela grande beleza que ela sempre teve daquela mãe amorosa. Então, a gente pode dizer o seguinte, meus amigos,
que o magnetismo espiritual é a própria doação de amor do fluido emanado do espírito, que se irradia e atua no sentido de levar harmonia e bem-estar ao ser que é objeto do sentimento e da intenção, né? Então, ali, ele está percebendo aquilo que a mãe está trazendo para ele, né? Lembrando a ele, dando aquelas advertências tão necessárias para ele. A origem da ação magnética ocorre da vontade de ajudar. Quando você tem aquela vontade de ajudar, a tua força magnética, ela aumenta. Então, a origem da ação magnética ocorre na vontade de ajudar, nos impulsos mentais. A transmissão fluídica ocorre de perispírito para perispírito. Naquele momento ali, André era um coração receptivo aos fluidos magnéticos da sua doce e amorosa mãe. Então, naquele momento, ouvindo a mãe dizer tudo aquilo, ele se torna receptivo para aquelas energias boas que ela estava liberando. E aí, isso renova, né? Renova as experiências, os sentimentos dele, renova o ânimo dele. Isso vai ajudar e muito esse nosso companheiro. Aí aqui eu peguei a Revista Espírita, tá? Revista Espírita de 1865, setembro de 1865. É o primeiro artigo da Revista Espírita de setembro de 1865. Chama-se Da Mediunidade Curadora. É o primeiro artigo da Revista Espírita de setembro de 1865. Eu não vou lê-lo todo o artigo. São vários artigos, eu vou pegar uma parte do segundo artigo, onde vai falar dessa questão desse magnetismo, né? Que um espírito pode passar para o outro, fazendo com que o outro se sinta mais animado, mais cheio de esperança, mais cheio de renovação, de vontade de se renovar, de crescer, de progredir. Então, diz assim, nesse artigo, deixa eu só ver aqui uma coisinha. Tá. Diz assim nesse artigo: o magnetismo produzido pelo fluido do homem é o magnetismo humano. O que provém do fluido dos espíritos é o magnetismo espiritual. O fluido magnético tem, pois, duas fontes distintas: os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Essa diferença de origem produz uma grande diferença na qualidade do fluido e dos seus efeitos. O fluido humano está sempre mais ou menos impregnado de impurezas físicas e morais do encarnado. O dos bons espíritos é necessariamente mais puro e, por isto mesmo, tem propriedades mais ativas que acarretam uma cura mais pronta. O fluido espiritual será tanto mais depurado e benfazejo quanto mais o espírito que o fornece for puro e desprendido da matéria. Compreende-se que o dos espíritos inferiores deva aproximar-se do homem e possa ter propriedades maléficas, se o espírito for impuro e animado de más intenções. Então, nesse caso aqui, a gente vê que a mãe do André Luiz, ela estava numa posição mais alta do que ele. Então, o fluido dela era um fluido mais purificado do que o dele. E por isso, nesse contato dela com ele, primeiro, a pessoa tem que estar propensa, abrir o coração, receptiva, não é? Porque se ela não tiver receptiva, pode ser o melhor fluido.
não vai ter efeito. Aí a gente volta à aula anterior. Tudo depende de nós. Tudo depende de nós. O espírito, ele pode, o nosso orientador, o nosso protetor, o nome que a gente der, ele pode estar com a melhor boa vontade. Mas se nós não abrirmos o coração, se não estivermos receptivos, esse fluido não vai fazer efeito em nós. A gente tem muito isso, quer ver? Quando Jesus, e teve várias oportunidades, que Jesus conversou com os doutores do templo, lembra? E eles não cederam. Jesus conversou com Pilatos, e Pilatos continuou como ele era. E outros também. Por quê? Gente, imagine estar próximo a Jesus. Olha o influxo, porque Jesus, ele não dizia assim, por exemplo, ele podia estar ao lado de Caifás, ele foi julgado por Caifás, ele esteve na mesma sala com Caifás. Ele não diria assim, vou fechar o meu depósito de fluido e não vou doar nada para Caifás. Claro que não. Ele estava ali aberto, colocando aquela energia dele para fora, como a mulher hemorroísta foi lá. Se Caifás, ou os outros que ali estavam, estivessem receptivos, eles receberiam as energias vindas do coração de Jesus e se renovariam, mas eles não estavam receptivos. E Jesus não dizia assim, ó, bater no coração deles, abre a porta para deixar a minha... Não. Quando ele esteve com Pilatos, não foi? Todos aqueles homens, doutores da lei, que o condenaram, ele foi julgado uma noite inteira. Quantos deles ali estavam? Aqueles príncipes, aqueles juízes, né? Que o condenaram. Todos eles. Para todos, Jesus estava de coração aberto. Todos eles poderiam se beneficiar das energias de Jesus. Até se beneficiaram, de certa forma. Mas de uma forma realmente efetiva. Todos eles. Mas por que isso não aconteceu? Porque eles não estavam receptivos. Então, depende de nós. Nós vimos isso hoje no estudo das parábolas. Depende de nós. Nós temos que estar receptivos para receber esse influxo que vem do alto. Se a gente fecha, bate e volta, bate e volta. Entendeu? Então, André ali naquele momento, ele abriu o coração. Ele entendeu. Era a mãe dele falando, ele confiava nela. Então ele se tornou receptivo e aquela energia passou. Passou e renovou aquele espírito, renovou as esperanças dele. Então ele começa a caminhar, melhorar. Assim é conosco. Todos nós temos que estar receptivos. Porque os espíritos amigos, o Mestre Jesus, estão aí o tempo todo, doando para a gente, derramando sobre nós as suas bênçãos, as suas graças, as suas energias. Nós precisamos estar receptivos para receber essas graças. Então é um trabalho que a gente tem que fazer, né? Nós temos que estar receptivos. E aí, recebendo essas energias, tudo se renova. E a gente vai alcançar a verdadeira cura. A gente vai fazer a conquista da fé, a cura real. Cura do espírito e, consequentemente, a cura do corpo, alcançar a felicidade, se promover na escala espírita, mas para isso a gente tem que estar receptivo. Então não adianta botar culpa em A, B, C ou D. Como a gente vê, por mais que para a gente às vezes seja até difícil entender, tudo depende de nós. Buscar trabalhar, buscar nos esforçarmos para vencer os obstáculos. E aí conseguir alcançar todas as maravilhas que estão aí para nós conquistarmos.
Porque o Senhor quer que nós sejamos felizes. Somos nós, se nós não somos felizes ainda, é por nossa própria culpa, por nossa própria responsabilidade. Porque todos os campos, todas as estradas estão abertas para nós, tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Deu? Os estudos se fecham, né? Se Os cruzam, se completam, se completam. Perfeitamente. Os estudos se fecham. E a gente vai percebendo que a gente vai começando a ter uma visão mais clara das coisas, não é? A gente vai estudando e a gente vai vendo que está tudo ali. E percebendo outra coisa muito fundamental. A base de tudo isso é o Evangelho. A gente vai percebendo que o Evangelho deixa de ser aquela ideia antiga de religião, estudar religião, né? É um manancial de conhecimento inexplorado ainda por nós. Eu tenho uma amiga, ela é pastora evangélica, Sandra, a Denise conheceu, a mãe do Márcio, lá do Bloco 5. Ela era minha amiga, então todo dia que eu chegava da escola, calhava dela chegar do mesmo horário do trabalho. E às vezes a gente parava ali na porta e ficava conversando, né? E ela falava da Bíblia, eu falava da doutrina, e ela nunca teve problema em relação a isso, né? Ela era acho que era da Assembleia de Deus, ela hoje acho que é pastora evangélica também, a família dela toda evangélica. E ela dizia para mim uma coisa, ela dizia, Rose, dentro do entendimento dela, por ser uma evangélica, na Bíblia, a Bíblia ensina tudo. Todos os conhecimentos que você precisar estão na Bíblia. Você quer saber como educar um filho? Tem na Bíblia. Você quer saber como ficar curada das doenças? Tem na Bíblia. Você quer saber como se comportar? Tem na Bíblia. Eu dizia, não, Sandra, realmente tem. Hoje eu vejo, tá certo. Quando eu falo Bíblia, o Evangelho, os ensinos do Senhor, tá tudo ali. Todas as receitas para nós sermos felizes, para a gente curar as nossas doenças, está ali, no Evangelho de Jesus. E quando eu digo Evangelho, eu falo Antigo e Novo Testamento, porque quem mandou os profetas foi Jesus. Então, eles são discípulos de Jesus, Elias, Jeremias, todos discípulos de Jesus. Foi tudo enviado por Jesus. Então eu chamo o Evangelho a Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento. Porque o que os profetas disseram foi o que Jesus ensinou para eles. Foi o que Jesus ensinou para eles. Então, realmente, se a gente tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente vai encontrar a solução, a receita para a nossa saúde espiritual na Bíblia. Tem gente espírita que vai dizer, nossa, isso é espiritismo católico, é espiritismo religioso, como o pessoal fala por aí, né? Tá querendo botar o catolicismo dentro do espiritismo. Não, é a verdade. Porque o que Jesus estudava, lia, quando ele estava encarnado? Não tinha nada escrito a não ser os rolos com as palavras dos profetas, não é? Era o que Jesus lia. Ele pegava e lia lá, quando ele ia ao templo, a palavra de Elias, de Zacarias, de Jeremias, repetia a palavra, alguns ensinos dos profetas, porque muita coisa que Jesus falou, pensa, a palavra de Jesus, não, está lá. Ele muitas vezes repetia o ensino de Isaías, de Zacarias, de Jeremias. Mas foi ele que enviou esses profetas. Então, está tudo ali. Então, se a gente não tiver esse preconceito, que isso é preconceito, a Bíblia é dos crentes, isso é preconceito. É preconceito. Ali estão os ensinos de Jesus. E dos profetas, mas quem mandou os profetas foi Jesus. E eles disseram o que Jesus mandou dizer. O que eles aprenderam com Jesus. Está tudo ali. Então a gente tem que parar de ter essa ideia preconcebida. Tudo que a gente precisar aprender sobre ciência, mediunidade, está no Evangelho de Jesus.
Por isso é importante estudar o Evangelho, estudar as parábolas, as epístolas de Paulo, porque tá tudo. É ali que está o remédio que há de curar as nossas doenças e nos ajudar a crescer, a progredir e a se tornar um espírito da primeira ordem, que são os espíritos puros, né? Aqueles que são os Messias, os Cristos, que o Senhor envia para ajudar as humanidades a crescer e evoluírem. Bom, então vamos encerrando por aqui hoje o nosso estudo. Amanhã nós estaremos estudando as epístolas de Paulo, encerrando os estudos, a carta aos Gálatas. Amanhã encerraremos o estudo da carta aos Gálatas. Temos também coisas muito importantes ali para estudar nessa carta aos Gálatas. Bem, meus amigos, eu vou pedir aqui para a nossa irmã Denise fazer a nossa prece de encerramento. Então, Senhor, embalados por todos esses ensinos no dia de hoje, em que podemos refletir bastante acerca do Evangelho, acerca das palavras de Jesus. Agora, Senhor, resta-nos sermos aquele discípulo que estuda, que observa, que reflete, mas que age. Possamos, Senhor, trazer em nosso comportamento, em nossas ações, todos os exemplos de Jesus, para fazermos esse planeta se recuperar, fazendo com que ele se eleve, para que todos nós estejamos galgando esse caminho. Como diz nossa amiga Iraci, degrauzinho a degrauzinho, todos juntos, para conseguirmos chegar até perto de Ti, Senhor. Muito gratos por todo esse amor e essa misericórdia. E pedimos, Pai querido, a sua autorização para encerrar os estudos da noite de hoje. E agradecendo e pedindo as suas bênçãos hoje e sempre. Assim seja, Pai. Graças a Deus. Eu queria te mostrar, Rose. Pode falar. Que naquela hora que você falou do livro, aí eu já fui aqui rapidinho dar uma pesquisada no Vida e Renovação, que tem um preço aqui entre R$ 23,93 a R$ 34 livro físico, mas tem também no Amazon.